Segredos nós só revelamos aos nossos amigos mais íntimos. Caramba, pessoal! Hoje de manhã, na parte da oração, essa foi a palavra que veio até a mim. Segredos nós só revelamos aos nossos amigos mais íntimos. Deus só vai revelar os mistérios dele para aqueles que estão mais íntimos, buscando ele insaciavelmente todos os dias. E um detalhe muito importante que nós vemos no dia a dia, na nossa vida, que quando a gente para trocar uma ideia com um amigo nosso, assim, aquele amigão, né? Uma pessoa que a gente tem intimidade, que a gente pode, né, contar segredos, ter a confiança de contar sobre a nossa intimidade. Geralmente a gente bate um papo mais longo do que com pessoas que nós não conhecemos tanto tempo, não temos tanta intimidade. E é assim que é a questão do relacionamento com Deus também. Foi isso que veio hoje na oração da madrugada. Eu tô acordando bem cedo aí para buscar Deus. E esse foi um ponto que me foi revelado hoje aí, ó. Fiquei muito feliz por isso. Tô muito feliz porque, assim, a gente pega e começa a falar, pô, eu quero escutar Deus, igual esses homens de Deus, esses grandes homens de Deus aí, pô, escutam Deus, né? Tem um relacionamento com Deus, mas esse é o detalhe. Para você receber os mistérios de Deus, as revelações de Deus, que está na Bíblia, na palavra de Deus, ou no momento de oração que Deus vai falar com você tem que ser íntimo dele, você tem que estar buscando ele todo dia, você tem que estar conversando com ele mais tempo para ele poder revelar os mistérios dele para você. Da mesma maneira que você só conta segredo para pessoas íntimas sua, que você conhece há muito tempo, tem um relacionamento ali de confiança com ela, é a mesma maneira com Deus. E eu estou muito feliz porque eu recebi essa mensagem hoje, porque, olha, eu vou falar, galera, você acorda cedo, você ora assim, você não sente nada, é pela fé que Deus, que você sabe que Deus está ali, entendeu? E essa palavra veio e junto com uma passagem aqui do livro de Marcos, olha só como é que ela se ligou. A passagem do livro de Marcos que veio hoje foi a parte da capítulo 4 aqui do livro de Marcos, que fala sobre a parábola do semeador. E Jesus estava ensinando ali, a palavra vai dizer que Jesus estava ensinando ali na beira do mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, ensinava-lhe muitas coisas por parábolas, presta atenção. E durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não se profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu, produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, Jesus contou essa parábola no meio de uma multidão, como vocês podem ver aqui no início, certo? Ele estava ali, ele teve que se afastar para todo mundo ouvir, para todo mundo pegar aquela visão. Mas depois, só os íntimos tiveram contato com ele. Só aqueles que andavam com ele todos os dias, que estavam com ele conversando, trocando ideia todos os dias, durante várias horas, durante tanto tempo, que foram os discípulos. E aí, mais à frente vai dizer, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer
o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Existiam algumas pessoas naquela época que eles não poderiam entender o que Jesus estava falando. Mas os filhos de Deus iriam entender aquilo, entendeu? E mais aí, mais à frente, então Jesus lhe perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como compreenderão todas as outras? E aí Jesus começa a explicar o que estava por trás daquela parábola para os discípulos ali que estavam mais próximos dele. Você vê, tinha uma multidão, mas os que receberam a explicação de Jesus foram poucos. Foram que estavam ali com ele, conversando, perguntando, questionando, entendeu? E tem uma passagem também, quando Jesus ele vai ao monte e ele se transfigura num corpo de luz, né? Ali naquele momento, dos 12 discípulos só haviam 3. Então, nessa parte, você vê que nessa parte desse mistério, mais à frente ali, só 3 dos 12. 3, ou seja, mais íntimos que viram aquela parte. Então, ele vai... a cada um tem um nível de intimidade, e cada nível de intimidade revela um mistério diferente. Eita, caramba! Não tem nada escrito, hein? Só tô falando aqui. Vamos lá. Então, vou até repetir. Existem vários níveis de intimidade, e cada nível de intimidade com Deus ele vai te entregar um mistério diferente. Isso vai depender de quão você está próximo ele, buscando diariamente, orando. A oração, pessoal, é o principal, tá? Ele é o principal. A oração é você conversando com Deus. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. E aí, Jesus falou assim, o semeador, ele foi explicar essa palavra para os discípulos. E aí ele falou, o semeador semeia a palavra. Esses são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. E esses são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeadores entre os espinhos, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Essa parte aqui foi a parte que eu mais me identifiquei, porque eu me sinto que eu sinto que eu estou nessa parte aqui, pessoal, que eu estou entre os espinhos. Eu estou nessa parte aqui, ó. Mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e as outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. E essa parte eu acho que é a parte que eu estou, porque, sabe, essa questão de trabalho, um monte de coisa, a gente vai sempre deixando as coisas de Deus para depois. O que é para ser primeiro, a gente vai sempre empurrando para depois. E é isso que eu tava fazendo, entendeu? Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas a parte, o tempo de Deus ali, que é o maior investimento da nossa vida, é a única coisa que nós temos a certeza que vai ter um rendimento eterno. Não existe nada que rende eternamente, a não ser Cristo. Investimento com Ele, com o Pai, Deus. E aí eu me sinto que eu estou nessa parte aqui, porque eu já passei por todas essas partes aí da semeadura. Nesse momento, estou vivendo essa. Eu estou entre os espinhos. As coisas, trabalho, isso e aquilo, um monte de coisa. Acabou afetando ali o meu tempo com Deus, que eu estou voltando agora a resgatar isso. Que Deus me chamou para voltar a resgatar, e eu vou batalhar todo dia para
para estar nessa e não quero mais perder, porque Deus me revelou hoje que os segredos nós só revelamos para aqueles que são íntimos. E eu quero ser íntimo de Deus, eu quero receber revelação de Deus, eu quero viver os milagres de Deus, irmão. E aí vem os que foram semeados em boa terra, aqueles que ouvem a palavra e a recebem e frutificam a 30, a 60 e a 100 por um. Irmão, nós fomos chamados para frutificar. A palavra de Deus fala mais à frente, Jesus fala o seguinte: eu sou videira, vocês estão ligados em mim. Os galhos que não florescem e geram fruto, esses são cortados e jogados para queimar. Nós estamos ligados em Cristo a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. É nossa parte gerar fruto. Nós temos que gerar fruto, irmão. Jesus não deu outra opção. São aqueles que ouvem a palavra e recebem frutificando a 30, 60 e a 100 por um. Nós fomos feitos para multiplicar, transbordar. Foi isso aqui que Deus trouxe hoje para mim e eu estou compartilhando aqui com vocês. Eu espero que amanhã eu consiga estar aqui de novo. É igual eu falei, não vou prometer nada, mas vou tentar todo dia. A minha parte principal é a parte da madrugada, que eu tenho meu momento de oração com Deus. Agora aqui eu tô gravando esse vídeo, são 3h22 da tarde, né? E aí eu fiz minha oração, acordei 4 horas da manhã, orei, louvei, aí deu 6 horas da manhã, eu saí daqui, desci, fiz exercício físico, fiz meu café, tomei, e aí depois as meninas acordaram, as princesas acordaram, e a Paulinha foi malhar, eu fiquei brincando com a Dara, e aí eu tava respondendo alguns clientes e fazendo alguns agendamentos, e agora eu tirei esse tempo para vir aqui gravar esse vídeo. Então eu vou tentar conseguir gravar o vídeo para vocês, mas o mais importante é o meu secreto, é eu com Deus. O vídeo depois, mas eu espero que vocês estejam sendo abençoados com essa palavra igual eu fui hoje. Então, receba essa palavra, volte o vídeo, escute de novo, leia Marcos capítulo 4, versículo do 1 ao 20, tá bom? E aí amanhã a gente vai ler o próximo. Eu tô lendo aqui, mas eu vou trazer para vocês o que Deus me mandar. Hoje ele mandou trazer isso, eu estou lendo o livro de Marcos novamente, e estou lendo algumas outras partes da Bíblia também, avulso. Mas o que despertou hoje foi essa parte aqui do livro de Marcos, porque bateu certinho com o que Deus falou no meu coração ali, sobre os segredos só revelamos aos amigos mais íntimos. E é isso, pessoal. Esse vídeo hoje ficou mais rápido, graças a Deus, né? Deus abençoe sua vida. Olha aqui, tá aqui o caderninho, tá? Eu já comecei a anotar o pessoal que tá me mandando aí oração e alguns outros nomes também de pessoas que Deus tá me mandando aí em sonho. Quando eu sonho com uma pessoa, eu sempre coloco ela na minha oração. E para minha família e para algumas pessoas que estão pedindo aí para eu aumentar meu tempo de oração com Deus. Eu preciso orar mais, então quanto mais pessoas eu orar, mais, consequentemente, mais tempo eu vou estar orando também. E é isso, é um ajudando o outro. Vai ser um prazer orar por você. Manda aqui no comentário se você chegou até aqui. Comenta assim, ó: eu quero receber os mistérios do Senhor. E você começa a buscar aí a Deus também. Cria uma intimidade. Faça ele ser seu melhor amigo para ele poder te entregar os seus mistérios. Não é fácil, esse tipo, para receber os mistérios de Deus, você vai ter que começar a fazer todo dia, igual eu comecei agora, dia 1º de junho, hoje é dia 2, estamos aqui, eu tô aqui fazendo o vídeo, amanhã vou acordar de novo, e se você puder se inscrever no meu canal aqui para ajudar, porque é muito importante, eu tenho que conseguir alguns seguidores, porque eu tô fazendo os vídeos do celular ainda, porque eu não consegui conectar as coisas aqui no computador, não sei. Eu tô aprendendo ainda, mas para eu poder fazer a live do celular eu tenho que atingir um número de inscritos. Então, se você puder se inscrever para me ajudar aí, para eu começar a fazer a live, que aí a gente vai fazer a live da madrugada. Já na hora que eu acordar, eu vou ligar a live, nós vamos orar junto, vamos adorar junto, vamos ler a Bíblia junto e
Que Deus abençoe, pessoal. Você chegou aqui, comenta aí. Eu quero receber os mistérios do Senhor. Vambora. Valeu. Beijo. Deus abençoe.